Por que será que Jesus instruiu os seus discípulos para que não dissessem nada a ninguém sobre o fato dele ser o Cristo, o Messias de Israel? Essa pergunta é interessante, porque foi o próprio Cristo quem comissionou os seus discípulos dizendo: ide e pregai o evangelho a todas as nações. A grande comissão, obviamente, que inclui a mensagem das boas novas, que fala sobre as obras de Cristo, especialmente sobre a sua própria pessoa. Mas é intrigante a gente perceber que o próprio Cristo, ao realizar as suas próprias obras, muitas vezes pede sigilo e segredo sobre si mesmo. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 9, por exemplo, Jesus pede sigilo aos seus discípulos ao descerem do monte, logo após aquela cena da transfiguração. Jesus ordena para que eles não divulgassem as coisas que eles tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Em Marcos capítulo 7, versículos 36, quando Jesus curou o surdo e gago, ele também ordena sigilo. E quanto mais ele recomendava sigilo, as pessoas de maneira contrária divulgavam os seus feitos e o seu nome. Quando Jesus curou, por exemplo, o leproso, em Lucas 5,14, ele pediu sigilo e as pessoas divulgavam as suas obras. Por isso que de maneira frenética as multidões lhe cercavam e por inúmeras vezes Jesus se retirava a lugares solitários para orar. Jesus ele não parecia querer exibir em público uma autoproclamação sobre o fato dele ser o Messias, especialmente entre os judeus. E apesar dele ter provado ser o Messias por inúmeros milagres, sinais e prodígios, e muitas vezes de maneira direta, como na conversa que ele teve com a mulher samaritana. Mas o que estava acontecendo era que Jesus sabia muito bem das expectativas controversas e erradas que as pessoas tinham a respeito do tão esperado Messias de Israel. A multidão, por exemplo, vendo em outra circunstância que Jesus estava por ali, quis proclamá-lo rei à força. E Jesus fugiu daquela situação, João 6,14, porque ele sabia que as expectativas eram controversas a respeito do Messias. Aliás, a mensagem do Evangelho não seria compreendida através de um viés político. A mensagem do Evangelho somente poderia ser compreendida e proclamada através da perspectiva da cruz. Por isso, somente depois da cruz e da ressurreição é que nasce a grande comissão de se pregar o Evangelho que revela Cristo como sendo o Messias. Daí já não existe mais segredo. O Evangelho e Jesus Cristo é a única esperança para todas as nações. Me ajude a compartilhar esse segredo.